Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de pós-jogo, do jogo antipático pra caralho. Terminou agora há pouco a partida entre Guarani e Vasco da Gama, mais 2 horas de sofrimento, cumprida pelo torcedor vascaíno em 2022 com um 0-0 entre as duas equipes lá em Manaus. Cara, o que dizer do futebol do Vasco, né, cara? Acho que não tem o que dizer do futebol do Vasco. Bom, só deixar um recado aqui, a nossa patrocinadora é um XBET. Eu dei a dica aqui no jogo do Atlético Mineiro Independente, é o Del Valle do Equador. Falei que era um Independente da Argentina, nada a ver. Terminou 3-1, eu disse que ambos iam marcar e acabou dando ali a green para quem apostou e ganhou dinheiro. Recuperamos aí, voltamos a ganhar, acho que de 15 palpites, acertamos agora 11 e erramos 3, se eu não perdi a cor, não, 12 e erramos 3, tá bom? Se você quer vir apostar com a gente, o primeiro comentário fixado tem um link, então o XBET, vai lá, se cadastra, do Cerrado é o código promocional, seu primeiro depósito é dobrado em bônus para você vir com a gente ganhar dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro aqui com as dicas do canal. Bom, como eu falei, né, terminou agora há pouco e é difícil você falar de jogo do Vasco, né, cara? Já é doído, já é sofrível você ter que cumprir 2 horas de penitência assistindo esse futebol horroroso. Meu Deus do céu, que futebol horroroso. Ah, mas ele é resultadista, é o que eu falei, né? O Vasco joga por uma bola. Se ele conseguisse achar um gol, ia ser o mesmo futebol horroroso, só que ganhou 3 pontos, né? Que é o que aconteceu nos 2 jogos passados, contra o CSA e o último agora, que até já me esqueci contra quem foi a porra toda aí. Mas é difícil, cara. O último foi contra o Bahia. Tá me dando até amnésia esse time. Então, assim, muito doído assistir. A gente entra com o Bruno Nazário no lugar do Nenê, um meio de campo de pouca inspiração. Olha, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é má vontade. Não é, assim... Os jogadores, acho que eles não têm culpa, sabe? Eles até estão com vontade, até eles estão tentando. O problema não é vontade, o problema é qualidade. A gente não tem qualidade, né? E se você vê um primeiro tempo com o Bruno Nazário e o segundo tempo, quando entra lá o Palácios, como é diferente. Como a bola passou a chegar, como o cara consegue pensar no meio de campo, coisa que esse time todo não faz. Né? Então não adianta ficar aqui atacando o Edmar, o Gabriel Dias, que dentro das limitações deles até fizeram jogos honestos, fez um jogo honesto, né? Defensivamente, do jeito que esse técnico covarde quer, né? Com o Thiago Rodrigues salvando lá atrás, principalmente no primeiro tempo, que era para ter tomado uns 2 gols no primeiro tempo. Se alguém tivesse merecido ali ter aberto o placar no primeiro tempo, esse alguém foi o Guarani. O Vasco só é melhor depois da alteração, ou das alterações, que o Juninho também não jogou absolutamente nada, se machucou, sentiu, saiu no intervalo, né? O Figueiredo cansou também, correndo igual um maluco, depois essa sequência toda, quase fez outro golaço e foi substituído. O Peck é aquele que está jogando, auxiliando no lateral, e só. Acho que não tem o que a gente falar desse time, gente. Não tem, eu não vou ficar aqui 10 minutos falando o que foi. Se já é tortura para um torcedor do Vasco ficar 2 horas de frente à televisão assistindo isso, imagina você vir para uma live ouvir mais 2 horas de asneira sobre esse time. Ou vir para um vídeo para ouvir eu aqui 10 minutos de asneira falando como é que foi, o que foi, como foi, quem entrou, como é que foi. Nem vou perder o meu tempo, não dá. Você não tem tesão de assistir o jogo do Vasco, né? E se eu tenho que falar, se eu tenho que conversar com você sobre o jogo, mais uma vez, a minha frustração, assim, a minha vergonha alheia pela festa que a torcida fez. Mais uma vez, um torcedor que tira uma grana do bolso, do seu dinheiro suado, sacrificado, para poder ir para o estádio, né? Longe, passar ali horas esperando para entrar, para poder ver isso, para poder passar 2 horas assistindo isso dentro de campo. É muito assim, o cara tem que ser muito vascaíno, né? Não tem como você criticar um torcedor desse, né? É o torcedor do Nordeste, do Norte, lá no Maranhão, é em Alagoas, é no Sul. O torcedor vai, o torcedor apoia, pega no colo, faz festa, sai em televisão,
mas não tem um retorno, não tem uma contrapartida. É uma vergonha, cara. Eu me sinto como vascaíno, eu me sinto muito envergonhado por tudo que passa o torcedor, principalmente esse torcedor que passa anos sem ver o Vasco, como foi lá em Minas Gerais, em Muriaé, né? É triste, cara, é triste, é triste. Então, eu não vou perder meu tempo falando de futebol, porque não tem futebol no Vasco, infelizmente não tem futebol no Vasco. Eu vou trazer uma publicação ou uma entrevista do jogador do Bahia, que explica o que é a torcida do Vasco, né? Principalmente que fez em São Januário, que faz em todos os estádios, né? O meia Patrick do Bahia rasgou elogios à torcida do Vasco e disse que o torcedor Cruz Maltino é um combustível a mais para o clube. É diferente, ó, abre aspas para o que ele falou. É diferente. A atmosfera em São Januário é muito adversa para nós que vamos lá jogar contra. E os caras cantam o tempo todo, apoiam todo o tempo, querendo ou não, os jogadores absorvem isso. É um combustível. Se o Vasco subir, tem que imortalizar essa torcida do Vasco. Merece até uma estátua, risos. Com certeza, uma das mais fanáticas do futebol brasileiro. Acho que é a torcida que mais entrega e que menos tem ou recebe algo em troca, né? É uma frustração ver o que o torcedor do Vasco passa nas mãos desses canalhas, desses pilantras, desses safados que tomam o Vasco de assalto, que fizeram tudo que fizeram com o clube, com uma história lindíssima como essa do Vasco. Eu vou deixar um trecho para você ver aqui de um garoto que invadiu o campo logo após ter acabado a partida e ele pede uma camisa para o Anderson Conceição. O Anderson Conceição dá a camisa para ele na hora de dar a entrevista, fala meio que com a voz ali embargado, emocionado, dizendo que imaginou o filho dele ali naquele momento. Dar a camisa pro menino, né, pra criança, deve ter 5, 6 anos no máximo. E agora recebendo a camisa do Anderson Conceição. Primeiro eu gostaria que você falasse da invasão, né? A criança, o menino ali foi falar com você. É o apoio, né, do torcedor, mas queria que você falasse, né, você que viu e pegou ele no colo. Eu imaginei meu filho. Esse carinho que o torcedor vascaíno tem com a gente, assim, todo estado que a gente vai é absurdo. E só quem é vascaíno sabe desse amor, desse carinho, dessa paixão que a torcida tem por nós. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória que a gente não queria, mas a gente lutou, a gente vai continuar lutando para colocar esse clube na Série A. Não vai ser fácil, mas a gente está se preparando com um jogo difícil, um jogo duro. A equipe tentou o máximo do gol, mas hoje infelizmente não saiu. Mas se levantar a cabeça, quinta-feira tem outra batalha e o nosso caldeirão vai estar outra vez lotado. Então tá aí, né, cara? Frustrante, né? Triste, né? Eu assisti com meus 2 filhos e é muito duro, cara. É desanimador. É desanimador ver esse Vasco jogar futebol. E é com esse time que a gente vai até o final do campeonato. A gente teve uma oportunidade de acumular uma gordurinha no G4, ganhando 3 pontos, mas não. A gente preferiu aí mais uma vez este joguinho covarde, esperando um gol sair. O gol não saiu, toda vez que não sair vai ser um empatezinho, até daqui a pouco tomar uma porrada. Infelizmente é o que tem, é o que a gente tem para terminar o ano de 2022. Estão falando aí que quando abrir a janela também não vai fazer grandes contratações. É triste, é muito triste você ver o que virou o Vasco, né? É desanimador, acho que essa é a palavra. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou deixar algumas imagens da torcida fazendo festa na hora que chegou no estádio, toda empolgada, imaginando que ia ver outra coisa. Mas eu falei em vários vídeos aqui, você vai gastar um dinheiro, você vai ver um futebol horroroso, que talvez com uma vitória, infelizmente, ela não veio para coroar aí tudo que faz ou tem feito o torcedor vascaíno, que não merece estar passando por isso. Né, seu Jorge Salgado? Né, seu Carlos Osório? Né, seu Adriano Mendes, CEO flamenguista Luiz Melo, né, o Carlos Brasil, né, o Zé Ricardo, né, cambada de vagabundo, safado, de pilantra, que acabaram com o Vasco. O Vasco acabou, gente, acabou. Infelizmente. E isso aí não é Vasco. Isso aí não é. Com todo respeito ao profissional, com todo respeito ao jogador, que não tem nada a ver com isso que eu tô falando aqui, entendeu? E muito pelo contrário, com todo respeito
e pedindo obrigado por toda a dedicação, porque eles não têm qualidade para serem jogadores do Vasco, eles não pediram para ser jogador do Vasco, mas eles estão se doando, eles estão se entregando, eles estão correndo, eles estão fazendo o que pode dentro do que lhe cabe, dentro do seu limite. Então não adianta também a gente ficar detonando os jogadores que eles não têm culpa, né? Deixa seu joinha, compartilha o vídeo, curte, comenta também, que isso é legal. E fica aí com a festa da torcida de Manaus. Grande abraço, Manaus é Vasco. Fique com Deus e saudações vascaínas.